Olá a todos. Hoje eu gostaria de fazer um comentário sobre como funciona essas revistas que a gente pega na banca de jornal, sabe? Para se informar. Então é o seguinte, primeiro para vocês entenderem como é que funciona a parte 1. Isso aqui é algo muito interessante. O Martins do canal Sem Hipocrisia enviou um e-mail para várias pessoas falando o seguinte, ó, tem um pessoal procurando pessoas para serem entrevistadas na área de terra plana e assim, evitem, né? E aí ele mostra os e-mails que ele trocou com uma dessas pessoas que ele não diz o nome aqui. Não vou falar o nome da pessoa, mas basicamente eu coloquei algumas coisas em amarelo para vocês verem, porque eu achei muito interessante a parte amarela. O repórter diz assim para o Martins no e-mail, olha só que interessante. Vamos aprofundar 3 temas em que os embates são recorrentes. Terra plana, aquecimento global e vacinas. Ok? Terra plana, aquecimento global e vacinas. Beleza. Aí o Martins responde o jornalista, né? E aqui eu vou enfatizar o que está em amarelo. Diz assim, ó. Estou disposto a ser entrevistado desde que não haja palhaçada que o senhor fulano fez comigo em tal situação. De uma outra revista. Minhas condições são bastante simples, ele diz. 1. A matéria deve ser imparcial, expondo os 2 modelos, tanto da Terra esférica como plano, e que não deve haver escárnio, calúnia ou difamação. Parece bem razoável o que o Martins está pedindo, né? Ponto número 2. As minhas respostas deverão ser publicadas na íntegra, ou seja, não recortar as coisas. E ponto número 3. A entrevista deverá ser feita por e-mail e não por telefone. O Martins foi inteligente, porque eu vou explicar por quê. Ou seja, ele queria deixar tudo registrado. Aí o repórter responde, né, algumas coisas. Ele diz o seguinte, ó. O repórter diz para o Martins o seguinte, olha que interessante. Então vou ser sincero com você. Não quero armar nenhuma armadilha e nem te enganar. Não é da minha índole fazer isso. A matéria não será imparcial. Preste atenção, a matéria não será imparcial. Pediremos a cientistas que confrontem o que você disser, mas também daremos espaço para que você confronte o pensamento deles. Mas a matéria não vai ser parcial. Eles vão selecionar o que você vai ler. Ok? Beleza. Aí o Martins, mesmo ouvindo isso, retrucou dizendo o seguinte, ó. Se a entrevista for por e-mail e não houver ridicularização, conte comigo. E o repórter então diz o seguinte, ó. Certo, fica pra próxima então. Tipo assim, meu, você tá de brincadeira, esses repórteres são muito engraçados. Pensa só, exigência do Martins, vamos fazer entrevista por e-mail, para ficar tudo registrado, e não pode haver ridicularização. O repórter diz, fica para a próxima. Olha só o nível dos repórteres. Mas vamos lá. Quando eu estava na USP, eu respondia muitas pedidos de entrevista quando tinha terremoto. Tá? E uma vez ligou para mim, acho que foi a revista Super Interessante. Foi a revista Super Interessante. Beleza. E a gente fez uma entrevista por telefone. Tá? Aparentemente essas revistas elas só querem pôr seu nome lá, elas não têm interesse nenhum no que você vai falar, ela já tem a matéria pronta, ela só precisa colocar o seu nome lá. Então ela precisa só falar uma vírgula com você para falar que falou com você e colocar seu nome, ok? Beleza, eu caí numa dessas, tá? Eu ainda como professor da USP, então atendi lá na minha sala, bacana, tal, conversei com a revista Super Interessante. Beleza, passado um tempo, nem lembrava mais do assunto, e na época, quando me perguntavam se era possível prever ou não terremotos, a resposta que eu dava na USP era: não é possível prever terremotos. Por quê? Porque essa é a resposta americana, tá? Tem 2 escolas de pensamento, o pensamento da escola americana e o pensamento da escola oriental, que são os chineses e russos. Então, sim, tem pessoas que tentam fazer previsões de terremoto, algumas foram bem sucedidas, mas
o padrão que a gente adotou na USP era a escola americana. Então eu tenho que responder conforme o padrão que foi adotado. Ou seja, não é possível prever terremotos. Ponto. Então, independente do que eu acho, a resposta que eu vou dar é o padrão do local, que era não é possível. Então, o pessoal sempre insistiu para mim, eu sempre dou a mesma resposta porque é o padrão, certo? Beleza, você tem que adotar um padrão. Tá bom. Aí o que aconteceu foi o seguinte, o repórter me perguntou na época, tá acabando a bateria aqui, me perguntou na época se era possível prever terremoto, eu falei que não, né? Tá bom. Passado alguns meses fui na padaria, passei na frente da banca de jornal para comprar figurinhas para os meus filhos e tinha lá uma pequena chamada na capa da revista dizendo assim, cientista diz que já é possível prever terremotos. E eu falei, nossa, quem foi o idiota que deu essa resposta? Porque assim, a gente mais ou menos tem um padrão para responder, né? E, tipo assim, é um consenso entre esses sismólogos brasileiros dar determinadas respostas. Falei, mas quem que foi o burro que fez isso? Aí eu comprei a revista, né? Falei, deve ser uma coisa interessante. Eu ainda pensei, aposto que é o pessoal lá de Brasília, né? Beleza. Aí fui no banheiro, sabe? Fazer o meu serviço, uma coisa que só eu posso fazer, e é o lugar onde a gente lê esse tipo de revista também. Abri lá e tava lá. Professor Afonso Lopes da USP diz que é possível prever terremotos. De onde tiraram isso? Nunca falei isso. Não é o padrão, não era o padrão, eu sempre respondi dentro do padrão. Eles simplesmente ligaram para minha sala só para pôr o meu nome na revista. Nada do que estava escrito lá eu falei. Então o Martins estava certo. Se eu tivesse feito isso por e-mail, tinha registrado, mas não. Acabou a bateria do computador. Mas não foi o que aconteceu. Então olha só, quando você compra uma revista na banca de jornal pensando que você vai se informar, tá? É só uma piada, tá? Aqui, as respostas já foram feitas, já estão prontas. Se você for pesquisar sobre vacina numa revista dessa, a resposta já está pronta. Eles têm a resposta pronta. O nome do especialista, nem sempre o especialista está dizendo o que está escrito na revista, tá? E, detalhe, eles nunca põem correção. Eu liguei um monte de vezes para a revista pedindo para eles fazerem uma correção, nunca havia tal correção, nunca me mandaram nada, tá? Basicamente é isso. Então só um comentário que eu tinha para fazer, que quando você lê uma coisa numa revista que não é uma revista científica, nem sempre o que está lá é verdade. Aquilo ali é a opinião do jornalista ou da emissora ou da empresa que ele representa, ok? Basicamente é isso que eu tinha para falar, tá? Só uma coisa engraçada, né? Já pensou? Coitado do Martins. Só vocês não me sacanearem e permitirem a entrevista ser por e-mail que tá tudo limpo. O repórter diz, não, deixa pra próxima, tá bom? Só um comentário. Por hoje é isso. Muito obrigado. Até mais.